O papo de hoje é sobre alquimia. Obviamente não dá para resumir tudo da alquimia em um pequeno vídeo, mas eu pretendo fazer vários vídeos sobre esse assunto e cada um deles abordando um trechinho. Hoje, como é o primeiro, a gente vai falar um pouquinho da história da alquimia, de onde surgiu e para onde está indo, tá? Bom, a alquimia está aí desde que o homem é homem. Desde que o homem começou a pensar, vamos colocar assim, e começou a refletir sobre a natureza e sobre as coisas que nos cercam e de onde vieram as coisas e para onde elas vão, a alquimia está envolvida. Para entender um pouquinho como que a alquimia evoluiu, a gente vai misturar uma série de assuntos. A gente vai misturar filosofia, política, ética, medicina. Tem um monte de coisa envolvida que foi como exatamente a humanidade foi aprendendo a lidar com a natureza e com as coisas que estão ao nosso redor. Então, lá antigamente, existiam poucas cadeiras, poucas disciplinas. A gente tinha filosofia, o direito e a matemática, onde o direito misturava a política, que também envolvia um pouquinho da filosofia, tinha muito filósofo que se metia na matemática, como Pitágoras, mas enfim, eram só essas três. Com a evolução da humanidade, a gente foi aprendendo mais coisas, a gente foi conhecendo mais e a gente foi obrigado a separar certas cadeiras. Então, por exemplo, da filosofia saiu a medicina, saiu o direito, saiu as línguas, saiu física, saiu metafísica, saiu ética, saiu um monte de coisas. Da matemática misturou um pouco da física, saiu pedaço da química, saiu um monte de coisa dali também. E a alquimia misturava tudo isso. Era uma ciência, e ainda que envolve diversas disciplinas. É óbvio, a gente, toda vez que vai falar sobre alquimia, a gente tem que lembrar do contexto. O contexto antigo da alquimia misturava medicina, fazia curas, se misturava física, se misturava misticismo, misturava religião, misturava um monte de coisas. Hoje a alquimia da maneira, você pode trabalhar de duas maneiras, operativa ou teórica, tá? Espiritual. A gente vai falar um pouquinho em outros vídeos sobre essa separação, mas o que importa é o seguinte: quando a gente vai falar de alquimia hoje, contemporâneo, moderno, a gente não pode misturar certas coisas, ok? Por exemplo, química. A gente já tem uma cadeira que explica química perfeitamente. Eu vou explicar sobre isso, como surgiu essa divisão, ok? Mas o que importa, e eu acho que é o mais importante, a alquimia lá atrás era uma ciência que englobava um monte de coisas e que saiu, a química, saiu física, saiu um monte de ciências de dentro da alquimia. E hoje, quando a gente pensa nas ciências que estão por aí, física, química, física quântica, etc., qual é o grande desafio deles? Unir tudo. Se os cientistas começarem a prestar um pouquinho mais de atenção na alquimia, talvez eles possam entender melhor uma resposta científica, com método científico, para poder fazer essa unificação, que era uma unificação que existia lá atrás. É óbvio, não é aplicável cientificamente na física quântica de maneira moderna, ok? Porque hoje a ciência exige que você tenha provas e que essas provas sejam testadas e que sejam validadas. Mas tem muitas coisas, principalmente quando a gente vai falar da parte espiritualista, não existe provas. Muito da alquimia, isso vai ser tema de um outro vídeo também, se mistura com a psicologia. Você pega Jung, vários desses símbolos que estão aqui atrás, Jung explicou como o ser humano se relaciona com cada uma dessas coisas. Então, a importância da alquimia para a gente poder entender a nós mesmos é gigantesca. Você acompanha a gente aí. Eu vou soltar vários vídeos de vários temas diferentes aí, uma vez por semana.
acompanha a gente no blog, tá? Lá vai estar soltando isso, assuntos mais profundos que não dá tempo para um vídeo, eu vou colocar num podcast, e aí você pode escutar, tá? Então acompanha a gente aí que a gente vai falar muito sobre esse assunto.